Oi, pessoal. Então, vamos retomar o nosso quarto bloco e a gente vai tratar agora da terceira sessão sobre contratos nas empresas estatais, que é a sessão sobre sanções administrativas. E aí, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de comentar e destacar para vocês é que a lei ela traz uma previsão interessante de que o fato gerador principal para aplicação de sanção seriam atrasos injustificados na execução do contrato. Mas, na verdade, não necessariamente, né, o único fato gerador que deveria ensejar a aplicação de penalidade seriam atrasos. Né? A gente pode ter vários outros fatos geradores durante a execução contratual que podem implicar o cometimento de uma infração e, consequentemente, a aplicação de uma sanção administrativa. Então, qualquer obrigação, como eu comentei com vocês já anteriormente, qualquer obrigação contratual que venha a ser descumprida pode ensejar a aplicação de sanção. E aí existem duas técnicas, né, de aplicação de penalidade, de regulação contratual de penalidade, que seria uma previsão geral de sanção administrativa, e aí eu estou falando especificamente em relação à penalidade de multa. Pode-se prever uma penalidade de multa geral para qualquer descumprimento contratual, dentro de um percentual, que seria um percentual limite. Então, qualquer descumprimento contratual ensejaria, por exemplo, a aplicação de multa, sanção de multa de até 5% do valor do contrato. Essa é uma técnica mais simples. E uma outra técnica um pouco mais rebuscada de aplicação de penalidade, principalmente da penalidade de multa, é você prever penalidades específicas para determinados descumprimentos contratuais. Então, no caso de descumprimentos que sejam mais graves, que impactem mais gravemente a execução do contrato, pode-se prever penalidades mais onerosas, digamos assim, para o contratado. Então, se houver um prazo muito sensível para a execução daquele objeto, para aquele descumprimento específico daquele prazo, pode-se prever uma penalidade mais grave do que, por exemplo, a penalidade que se aplicaria na hipótese de um descumprimento que não impacte tanto o resultado final daquele objeto. E aí você pode calibrar isso nos percentuais de multa. Então, apesar da lei do Estatuto das Estatais prever que o fato gerador que enseja a aplicação de sanção são atrasos injustificados, a gente também pode ter aplicação de sanção em face de outros descumprimentos de obrigações contratuais. Um exemplo que eu citei para vocês, que é o descumprimento no atendimento dos encargos trabalhistas. Então, na hipótese da empresa contratada não cumprir os seus encargos trabalhistas, a estatal poderia, por exemplo, aplicar uma penalidade administrativa em face dessa obrigação contratual ou alguma obrigação relacionada à qualidade na prestação do serviço, não necessariamente apenas em termos de prazo, de cronograma. A gente tem aqui, no Estatuto das Estatais, 3 modalidades de sanção, né? A primeira sanção que vocês já conhecem muito bem, porque está lá na Lei 8.666 também, e na Lei 14.133, que é a penalidade de advertência, que seria aí uma primeira hipótese de penalidade, né? Uma primeira etapa na aplicação de penalidade. Então, sendo um primeiro descumprimento que foi efetivado pelo contratado, não é nada muito grave, que impacte de forma relevante o contrato, a estatal pode aplicar uma penalidade de advertência sem grandes consequências para o contratado. A segunda etapa de aplicação de penalidade, um segundo degrau, que a gente poderia chamar assim, é a penalidade de multa. É importante alguns pontos aqui que a gente precisa destacar em relação à pena de multa. Uma é que ela não impede a rescisão do contrato. Então, pode ser aplicada uma penalidade de multa em conjunto com a rescisão do contrato, caso a estatal entenda que não é mais possível prosseguir naquela execução contratual. Aí aqui é importante, a gente destaca uma das importâncias da garantia de execução, porque essa penalidade de multa vai ser descontada da garantia. Mas se o valor da multa for superior ao valor total da garantia, o que vai acontecer? A contratada vai perder toda a garantia e ela vai ter que responder pela diferença entre a multa e a garantia. Então, vamos supor que a gente tenha R$ 1.000 de garantia.
mas a pena foi no valor de R$ 2.000. A contratada vai responder por essa diferença de R$ 1.000, né, entre o valor da multa e o valor da garantia, e caso ela não pague por essa diferença, ela pode, inclusive, ser responsabilizada judicialmente, ela vai ser cobrada judicialmente pela empresa estatal para pagar essa diferença. Uma terceira penalidade que a gente tem no âmbito do Estatuto das Estatais é a penalidade que aqui o Estatuto chama como uma penalidade só, suspensão temporária. Então, é importante aqui o termo temporário, de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora. Então, aqui a gente tem uma única penalidade. Se for aplicada essa penalidade, isso é uma diferença importante em relação a lei de licitações, que é a que a gente tem tanto a suspensão temporária como o impedimento de contratar. Então, a empresa que for aplicada essa sanção, ela não pode nem participar de licitação e não pode nem contratar com a entidade sancionadora, na hipótese, por exemplo, de uma contratação direta. Um ponto muito importante, guardem esse prazo, principalmente porque a gente vai falar daqui a pouquinho da Lei 14.133 e do prazo que ela prevê para essa sanção, que ela não pode exceder 2 anos. Então, a empresa sancionada só pode ficar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a entidade sancionadora pelo prazo máximo de 2 anos. E notem que essa penalidade, ela se restringe à entidade sancionadora. Então, ela não se estende a outras entidades que integrem a administração pública. E, ao mesmo tempo, essa penalidade, ela é extensível aos profissionais ou a outras empresas que, em razão dessa mesma contratação, tenham sofrido também condenação definitiva por praticarem fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos. Então, quando a penalidade tiver relação com o recolhimento de tributos que sejam devidos em razão desse objeto contratado, aqueles agentes, pessoas físicas envolvidas com esse descumprimento também podem sofrer a incidência da penalidade administrativa, ou que tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a estatal. Então, se verificar que pessoas físicas ou outras empresas estão relacionadas com o descumprimento ocorrido, eles também podem sofrer essa sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar. Então, é uma extensão aí da penalidade da pessoa jurídica que realizou e efetivou o descumprimento para as pessoas jurídicas envolvidas ou outras pessoas jurídicas que estejam aí relacionadas, envolvidas com esse descumprimento. Então, a gente tem aqui 3 degraus de penalidade: advertência para as infrações menos graves, passando pela multa e até a suspensão temporária de participar de licitação, impedimento de contratar, logicamente nas hipóteses mais extremas, mais graves de infração. Um ponto aqui muito importante tanto a pena de advertência quanto a pena de suspensão, elas podem ser aplicadas em conjunto com a penalidade de multa. Então, a multa ela pode conviver tanto com a advertência, como com a suspensão e impedimento, quanto com a própria rescisão do contrato. E, logicamente, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar também podem conviver com a rescisão do próprio contrato, e a tendência é realmente que isso aconteça, né? Além de aplicar a penalidade, a empresa estatal providenciará a rescisão desse contrato por culpa da contratada. E aí, para aplicar essa penalidade, só voltando aqui, pessoal, só um ponto que eu esqueci, a gente vai ver lá no final as principais diferenças em relação a Lei 14.133, a Lei de Licitações. Mas aí eu já vou destacar aqui para vocês uma diferença importante, que aqui falta uma das penalidades, uma das penalidades que é prevista lá na Lei 14.133, que é a declaração de idoneidade. Então, essa penalidade, notem bem, ela não está prevista, a declaração de idoneidade, no Estatuto das Estatais, tá? Então, é uma diferença aqui muito importante entre o Estatuto das Estatais e a Lei de Licitações.
E aí, quanto ao devido processo sancionatório ou processo administrativo punitivo, PAP, que se chama assim, denominado em diversas entidades, a lei ela tem uma grande lacuna, ela não estabelece de forma pormenorizada como deve se dar esse processo sancionatório, apenas prevê que cabe contraditório ampla defesa, logicamente, em favor da empresa contratada, que está sendo sancionada, e aí ela tem direito à defesa prévia no prazo de 10 dias úteis. Então, a única disposição que a gente tem na lei quanto ao processo sancionatório, é a existência dessa defesa prévia no prazo de 10 dias úteis. Então, como a gente já falou, o contrato administrativo no âmbito das empresas estatais, ele é regulado, ele tem uma regulação legal, que é o Estatuto das Estatais, a Lei 13.303, tem uma regulação regulamentar, por via regulamentar, que são os regulamentos de licitações e contratos de cada empresa estatal. Cada empresa estatal deve ter o seu regulamento de contratações. Depois vem a própria regulação contratual e, por fim, aplica-se supletivamente disposições de direito privado. Então, na medida em que a lei, o Estatuto das Estatais, ele é omisso em relação ao processo sancionatório, é importante que o regulamento de cada entidade preveja e estabeleça de uma forma mais detalhada e pormenorizada como se deve dar esse processo sancionatório, quais são as autoridades competentes, quais são todos os prazos cabíveis, e aí, por isso, eu trouxe para vocês aqui, a título de exemplo, como esse tema ele é tratado no Regulamento de Licitações e Contratos do BNDES. Então, o BNDES tem o seu regulamento de licitações e contratos, que é balizado pelo Estatuto das Estatais, por todas essas disposições que a gente está estudando hoje, que a gente também estudou na nossa lei, na nossa aula sobre licitações, mas, logicamente, ele vai detalhar naqueles pontos em que a lei for mais genérica, mais geral, ele vai detalhar e tratar com uma maior minúcia. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dispositivos aqui mais interessantes sobre esse tema, para vocês entenderem como se dá essa dinâmica de responsabilização do contratado pelo cometimento de infrações administrativas no âmbito contratual. Então, a gente tem lá no capítulo 7 a previsão do processo administrativo punitivo, PAP e sanções, aplicação de sanções contratuais. E aí, uma coisa, por exemplo, que o Estatuto não traz, e que a gente tem aqui no regulamento, e ele está consonante com o Estatuto, não entra em conflito, que é a previsão de medidas preliminares à abertura do PAP. Então, antes da abertura de um procedimento administrativo punitivo, se busca aqui a realização de medidas menos onerosas, né, para o contratado, mas que cheguem a uma solução adequada naquele caso específico. Então, uma vez identificado o descumprimento contratual, o gestor daquele contrato ele vai notificar o contratado para que ele repare o dano, repare a infração ou o dano cometido. Então, ele vai ter um prazo, por exemplo, vamos supor que ele esteja em atraso para uma determinada entrega. O gestor pode notificar o contratado para que ele cumpra o prazo que foi previsto, que ele já está em descumprimento, já está em mora, é conferido um novo prazo para ele, e aí ele atende aquele novo prazo. E aí nenhum dano foi causado naquele caso concreto, nenhum dano é causado para a execução do contrato. Então, essa aí é uma hipótese em que é possível não instaurar um procedimento administrativo punitivo, porque a gente chegou numa solução menos onerosa para ambas as partes. Inclusive para a própria administração, porque a instauração de um procedimento punitivo é algo que também impõe um custo, também impõe um tempo para a administração. Então, se ela puder não instaurar um procedimento que vai onerar, né, os seus próprios recursos, isso também é válido. Aqui a gente tem justamente um juízo de proporcionalidade, né? A gente chegar numa solução adequada por vias menos onerosas. É possível também se conferir oportunidade para que o contratado justifique aquele atraso. Ele pode demonstrar que existe uma justificativa razoável e plausível que foge da ingerência dele para aquele descumprimento. E aí, nesse caso, também o atraso dele pode ser escusado. Uma outra hipótese é que
é que, em caso de falhas de menor gravidade, né, e que não acarretem danos para a administração, aqui está como previsto, não acarretem danos para o sistema BNDES, o gestor, sem instaurar um PAP, ele pode imediatamente aplicar uma advertência para o contratado, notificando-lhe sobre a decisão proferida, sem a necessidade de um processo mais demorado, mais prolongado, na medida em que a pena de advertência ela não gera um impacto financeiro para o contratado. Então, como ela não tem uma consequência financeira, é apenas uma advertência, ele poderia já instaurar essa penalidade em sede de medida preliminar. Então, vejam aqui que é toda uma regulação por via do regulamento que não consta lá do Estatuto das Estatais. Então, por isso que é muito importante esse tratamento das licitações e dos contratos no âmbito de cada entidade que seja empresa estatal, né, que eles tenham o seu próprio regulamento de licitações e contratos, justamente para minuciar esses temas que, no âmbito da lei, são tratados de forma mais geral. Aí na seção 2, dentro do regulamento de licitações e contratos do BNDES, que eu trouxe para vocês, aqui a título de exemplo, a gente tem todo o procedimento para aplicação de penalidade, que começa lá no artigo 128. Estabelece quais informações, quais documentos devem constar nesse procedimento, que devem ser elaborados, providenciados pelo gestor do contrato. Pode-se solicitar no âmbito desse PAP também a suspensão contratual. Então, quando se verificar que a continuidade da prestação daquela atividade pode comprometer o processo punitivo, pode-se solicitar à autoridade competente que ele suspenda a execução daquele contrato até que haja uma decisão definitiva nesse PAP. Também se prevê todo o processo de produção de provas e de defesa por parte do contratado, e notem aqui que o artigo 130 prevê justamente a apresentação de defesa no prazo de 10 dias úteis, que é o prazo que está previsto lá no Estatuto. Então, logicamente que todas essas normas previstas aqui no âmbito de regulamento, né, em sede de regulamento, elas não podem conflitar com o que está no Estatuto das Estatais. Então, qualquer prazo previsto aqui tem que estar consonante com eventuais prazos que estejam previstos no Estatuto das Estatais. E aí, como que se dá esse julgamento? Né? A parte, o contratado faz a sua defesa prévia nesse prazo de 10 dias, o gestor, ele se manifesta em relação às alegações apresentadas, em relação às provas que eventualmente venham a ser produzidas, e aí ele encaminha isso para a autoridade competente julgar e prolatar uma decisão definitiva. E aí um ponto muito importante que a gente tem aqui, e que isso não consta no Estatuto das Estatais, por outro lado, a gente tem essa previsão lá na Lei 14.133, que é um tema muito importante em se tratando de direito sancionatório, que são as atenuantes e as agravantes. No Estatuto das Estatais, vocês vão notar que não tem previsão nenhuma em relação às atenuantes e às agravantes para fins de aplicação de sanção administrativa, ao contrário do que existe lá na Lei 14.133, que já prevê expressamente uma série de atenuantes e agravantes que devem ser levadas em consideração pela autoridade competente que vai aplicar a penalidade. Então, mais uma vez, é muito importante aqui o papel do regulamento de licitações e contratos da entidade, prevendo essas atenuantes e agravantes. Então, aqui no caso do regulamento específico do BNDES, a gente tem como exemplos de atenuantes a inexistência de prejuízos ou riscos ao sistema BNDES, a regularização do ato que ensejou a abertura do procedimento administrativo punitivo, outra circunstância relevante. Agravantes, a reincidência, então, se o contratado comete aquele fato, comete aquele atraso reiteradamente, ele descumpriu uma obrigação e obteve com isso vantagens indevidas, de qualquer espécie, seja financeira ou não necessariamente, né, precisa ser uma vantagem financeira, mas pode ser uma vantagem indireta. A não adoção de qualquer providência no sentido de evitar ou reparar o ato lesivo. Então, ele comete a infração, comete a irregularidade, não faz nada para contornar aquela falha cometida.
Nesse caso, deve ser considerado uma agravante que pode ensejar a aplicação de penas mais graves. E aí, pessoal, por fim, entrando aqui na nossa última temática, a gente vai falar um pouquinho sobre a fiscalização dos contratos. E aí, eu faço uma ressalva para vocês, que essa fiscalização, ela está prevista no Estatuto dos Estatais, lá no final da lei, como uma fiscalização em sentido amplo. Ela não trata, o Estatuto não trata apenas de fiscalização em relação às licitações e contratos, mas é claro que todos aqueles órgãos competentes, cuja atribuição é fiscalizar as empresas estatais, e a gente está falando principalmente dos tribunais de contas e dos órgãos de controle interno, eles também terão no seu âmbito, na sua atividade fiscalizatória, eles terão a atribuição de fiscalizar as despesas que decorram de contratações administrativas. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Mas antes da gente continuar aqui na nossa aula, nesse bloco, a gente faz uma pausa e continua tratando de fiscalização dos contratos administrativos no nosso penúltimo bloco. Até mais!